Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo esse vídeo. Estou gravando essa videoaula para a gente falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, né? Na atividade que vocês têm lá no mural, no Atividades do Classroom, tá lá a indicação das páginas de leitura deste livro, né? Que é o nosso livro didático. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, então. O que acontece? Nós estamos na década de 80 do século XVIII, 1780, 1780 e pouco, quando a França está basicamente dividida em alguns grupos, né? Você tem aí os monarquistas, que mantêm o rei no poder, né? E dentre esses monarquistas você tem a nobreza e o clero, que defendem fortemente essa estrutura política e essa estrutura social, né? Você tem a burguesia, que está crescendo cada vez mais, né? Está se tornando uma classe social que desenvolve a atividade econômica mais importante, que passa a ser o comércio, né? E aí você tem um problema com o meio rural, porque o meio rural ainda tem uma estruturação feudal, que é a estrutura de produção para subsistência, e não produção de excedente, né? Para você produzir excedente, você tem que trabalhar com uma técnica melhor ou submeter seus trabalhadores a um ritmo mais exaustivo. Como assim, professor? Veja, se você vive num feudo ou numa propriedade rural, e você planta apenas para você subsistir, é uma maneira através da qual você vai trabalhar. Você pode trabalhar num ritmo mais lento, você vai trabalhar de acordo com o tempo da natureza, né? E você não precisa vender. Agora, se você produz, se você trabalha no meio rural, tendo em vistas produzir um excedente para um lugar chamado cidade, que você vai levar esse excedente. O que é excedente? É algo a mais, né? Esse algo a mais que você vai levar para cidades e para vender lá, você precisa, aumentar o ritmo de trabalho, 2, melhorar as técnicas de produção, né? E 3, transformar a sua propriedade não num lugar que produza para subsistência, mas num lugar que produza mercadorias. Isso é uma transformação brutal que nós vamos encontrar na economia mundial, né, para estabelecimento do que se chama de liberalismo econômico ou capitalismo, né, que é um dos vieses do iluminismo que eu conversei com vocês já. Bom, então a França tinha esses grupos e mais os trabalhadores e pequenos artesãos que viviam na cidade, né, que era cerca de 95% da população. A grande maioria da população era composta por trabalhadores, né, que se empregavam como artesãos nas corporações de ofício e até em algumas oficinas que existiam nas cidades, principalmente Paris, né? Muito bem. Esse quadro vai ser bastante abalado, por quê? Né? Pela guerra que vai ser travada com a Inglaterra, né? E que vai trazer demasiados gastos para a coroa francesa. A coroa francesa é essa que cobrava impostos que mantinham a nobreza, ela, coroa, e o clero, né? A nobreza e o clero não pagavam impostos, eles só recebiam impostos do trabalho que era gerado, da riqueza que era gerada pela burguesia e pelos trabalhadores, né? Muito bem. Além da guerra, né, nós temos aqui uma reportagem, eu estou me reportando a uma reportagem do jornal O Público de Portugal, né, no qual ele comenta que em 1783 houve uma erupção do vulcão Laki, na Islândia, né? Isso só se tornou possível a gente saber bastante depois, né? Porque agora, recentemente, que nós temos técnicas que permitem que a gente associe os fenômenos históricos a alguns fenômenos geográficos ou, enfim, geológicos, no caso deste, né? E, de fato, a situação começa a ficar complicada. Por quê?
Porque a França vai gradativamente aumentando os impostos para manter o clero, a nobreza e a coroa, que gasta muito. Só o Palácio de Versalhes é uma fortuna, né? Para manter, né? Então, esses impostos aumentam. Isso significa que quando aumenta imposto, quem paga o aumento do imposto geralmente é o consumidor, é a população. Então os produtos de primeira necessidade, basicamente o trigo, que era para se fazer o pão, sobem muito. Tá? Além disso, você tem a ação desse vulcão, o vulcão Lac, que entra em erupção e gera uma alteração, né, na situação climática da Europa por mais de uma década. Então ali você vai ter uma situação em que você tem um problema também com a produção e a colheita. Então já está se aumentando o preço dos bens, né, por conta dos impostos que estão aumentando para manter os custos dessas três classes. Além disso, a atuação das consequências da erupção do vulcão Lac vão fazer com que as colheitas sejam mais difíceis em toda a Europa, principalmente na França. Ora, pensando como mercadoria, né? Mercadoria é aquilo que tem preço, né? O preço, o que ele é? O preço é a transformação do valor de algo num outro código, que seria o código monetário. Então se expressa esse valor numa escala monetária, que é a moeda, né? Ora, uma das regras do mercado é que quando você tem muito de um produto, o preço dele cai, porque você tem bastante oferta. Agora, quando diminui a oferta, e aí no caso, né, com as péssimas colheitas, você tem uma diminuição da oferta dos produtos vindos do campo para a cidade, o que acontece com o preço desses alimentos? Sobe. Então você começa a ter na França uma grande fome, né, um período de muita fome durante toda a década de 80 do século XVIII, né? E aí o rei resolve cutucar com vara curta a paciência da sociedade francesa, que não é uma sociedade muito paciente, né? Estavam todos ainda, né, bastante incomodados com todos os gases que eram expelidos, né, pelo vulcão na fauna e na flora. Isso dificulta bastante, né, a sobrevivência, e ainda há uma guerra sendo travada, né? Então tudo isso faz com que a população atinja um nível de falta de paciência muito grande, bastante compreensível. Os franceses não são como os brasileiros que aceitam qualquer coisa. Lá não, lá o pau come, né? Então o rei resolve convocar uma assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Ora, o que era a Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais era uma assembleia que era convocada para dar justificativa ou dar aval a leis que eram propostas pela coroa. Como funcionava a Assembleia dos Estados Gerais? O voto era feito por classe ou por estamento. Existiam 3 estamentos na França monárquica: a nobreza, o clero e o terceiro estado. Tá, mas o que é isso, professor? O que é terceiro estado? Terceiro estado seriam todos aqueles que não são nobreza nem clero, ou seja, burgueses, artesãos, trabalhadores, músicos, artistas, de uma forma geral, camponeses, etc., né? Era basicamente a burguesia, a classe que cuida do comércio, e os trabalhadores, de uma forma geral, né? Muito bem. Como que era a votação? Vejam, apesar de a nobreza e o clero constituírem apenas 3% da população da França, eles tinham direito a 2 votos, porque eles representavam 2 estamentos, clero e nobreza. O terceiro estado, que era 97% da população, representava um estamento só, então eles tinham direito a 1 voto. O voto era interno,
por cada estamento, por cada classe. O voto vitorioso representava um voto na decisão final. Bom, então quantos votos teria a decisão final? 3, porque você tem o clero, a nobreza e o terceiro estado, né? Muito bem. Essa Assembleia dos Estados Gerais está colocado aqui, né? Ele foi feito no final da década de 1780, né? E aí o terceiro estado começa a se movimentar, né? Porque eles começam a não aceitar essas imposições feitas pela nobreza e pelo clero, né? Principalmente o aumento de impostos, né? Isso vai chegar a um ponto e uma situação em que o terceiro estado vai romper com a Assembleia dos Estados Gerais. Ora, a Assembleia dos Estados Gerais era uma espécie, se a gente for pensar em termos de Montesquieu, a Assembleia dos Estados Gerais era uma espécie de poder legislativo, que criava as leis e fazia com que elas entrassem em vigor. Acontece que havia um círculo vicioso na Assembleia dos Estados Gerais. Sempre nobreza e clero iriam voltar juntos, então nunca o terceiro estado iria conseguir colocar alguma de suas propostas como vitoriosa, porque sempre acabaria perdendo por 2-1, né? E aí, o que acontece? A quantidade de delegados do terceiro estado era monstruosamente superior à quantidade de delegados da nobreza e do clero. Então, o terceiro estado faz o quê? Eles exigem que o voto seja por cabeça, ou seja, por delegado. E aí o terceiro estado teria uma vitória bastante grande, né? Pois bem, o clero e a nobreza não aceitam, o rei também não aceita, e eles resolvem pagar para ver, né? Então, essa é a primeira fase da Revolução Francesa, a chamada Assembleia Nacional, né? Que ela se constitui aqui no texto. Você tem a data de 17 de junho de 1789, né? Para o momento em que o terceiro estado rompe com a Assembleia dos Estados Gerais e cria uma outra Câmara Legislativa para criar leis. Ou seja, quando isso acontece, quando você tem uma divisão do poder de Estado dessa monta, é porque você está próximo da destruição de uma estrutura de Estado. Você não pode ter 2 poderes legislativos, porque qual poder legislativo a sociedade vai seguir, né? Então, quando você tem uma situação dessa, você tem o que nós chamamos de revolução, né? Você tem uma revolução na estrutura política bastante grande. Você fala, olha, eu não estou mais ligando para você, governo atual, eu vou criar um outro governo. E é claro que isso não acontece de uma forma pacífica, né? O rei, ele tinha um grande castelo, né? Que servia de prisão para os seus adversários políticos, né? Uma coisa abominável para o iluminismo, a existência de perseguição política, né? E de presos políticos. Então, o que acontece aí? Esse castelo era chamado Bastilha, né? E aí, não eram tantos presos, mas o que se está discutindo aqui é o conceito, né, de presídio político, né? Então, a população, o povo, se arma, eles invadem um arsenal do exército francês, pegam armas, né? E eles invadem a Bastilha e libertam os presos de lá. Matam o comandante da Bastilha, o soldado ali, que não era bem um soldado, mas era, enfim, uma espécie, alguma patente aí do exército francês. Matam ele, degolam ele, né? O ato de separar a cabeça do corpo vai ser bastante famoso na Revolução Francesa, né? Eles degolam e libertam os prisioneiros, né? Não é uma fase da história para muito amor, não é muito fofo, tem muitas mortes, né? E de forma brutal. Bom, e aí, professor? Aí que a coisa fica feia.
Ah, o povo toma as ruas, né? Eles montam exércitos, facções populares, armadas, né? Isso instaura uma coisa chamada o Grande Medo, né? Que vai ser explorado por alguns pensadores. Esse Grande Medo, ele leva alguns nobres a tentar se armar em suas terras, porque a revolução começa em Paris, mas ela vai se espalhando. Esses exércitos populares, né, essas forças populares, elas vão se organizando e vão partindo para várias regiões da França para atacar a nobreza, né, e instaurar um novo tipo de sociedade, né, o que vai se chamar de sociedade republicana mais para frente. Aqui ainda não tem esse nome. A República Francesa vai ser proclamada um tempinho depois. Bom, o rei, vendo que a situação dele está bastante periclitante, né, ele acaba acatando a formação da Assembleia Nacional, né, e monta um partido lá dele que vai representar os seus interesses, né. Bom, como essa Assembleia é majoritariamente composta por membros do terceiro estado, você vai ter transformações bastante grandes na legislação de estado da França. Aqui no livro de vocês, na página 77, o autor comenta algumas dessas transformações, né? Você tem a abolição dos privilégios feudais. O que significa isso? O fim do trabalho de servidão. Não existe mais servidão no campo, né? Você tem camponeses que vão trabalhar em troca de algum tipo de remuneração financeira, né? Evidentemente que há uma padronização no sistema de arrecadações, de impostos, né? Sendo que o clero e a nobreza agora passam a pagar impostos, né? Eles não são donos, eles não recebem por serem nobres, eles recebem se eles forem eficientes como produtores, né? E aí eles se transformam em produtores rurais, né? E não senhores de terra. Isso é uma diferença bastante complexa de se perceber, né? Muitos nobres vão à falência porque não conseguem gerir as suas terras, né? E aí o que acaba acontecendo? Eles acabam vendendo as terras para burgueses ricos que passam a ser donos dessas fazendas. Aqui ainda é citado, né, o fim das penas cruéis, que evidentemente existiam, embora a própria Revolução Francesa vá criar penas cruéis. Vejam como é a história, né? Eu trabalho com a abolição das penas do governo anterior, mas eu crio penas também, tão brutais quanto, né? Outra coisa bastante importante é a confiscação dos bens da igreja, do clero, né? E de alguns nobres que saem da Europa. Porque o que acontece? A Europa, nesse momento, todas são monarquias absolutistas. O único país na Europa que está fazendo alguma transformação significativa é a França, sendo que a Inglaterra já fez. Mas peraí, professor, a Inglaterra tem rei até hoje, eu vi outro dia. Sim, a Inglaterra se constitui numa monarquia constitucional desde o século XVI. Então, desde o século XVI, com Elizabeth I, você tem na Inglaterra um governo de monarquia, mas um governo em que a relação entre governo monárquico e poder legislativo se dá muito bem, né? Tanto é que a Inglaterra vai ser a maior potência do mundo do século XVI até o final da Primeira Guerra Mundial, né? Então, vejam só. A Inglaterra fez uma adaptação muito bem feita a isso, né? E a França, agora, né, você tem essa situação aí em que as terras da igreja são tomadas pelo Estado, para que possam ser utilizadas de uma maneira mais racional. Existe uma reforma agrária, né? Alguns pensadores dizem, nossa, reforma agrária é coisa de comunista. Não é. Né? Todos os países capitalistas que instituíram uma revolução liberal nos seus países fizeram uma revolução agrária, né? Para que se estabelecesse uma estabilidade no campo, né? Para que você tivesse mais produtores e esses produtores concorressem no mercado, né?
Então isso é extremamente necessário. O que é reforma agrária? A reforma agrária é quando você pega terras de um único proprietário que tem muitas terras e na maior parte das vezes improdutiva, e você, de uma certa forma, você até dá uma paga por essas terras, mas você acaba pegando essas terras e dividindo elas com camponeses, para que esses camponeses se tornem proprietários e, portanto, produtores. No Brasil nunca teve uma reforma agrária. Aliás, no Brasil o povo nunca foi reconhecido, né? É importante, né, quando a gente está estudando a Revolução Francesa, é importante você ver as coisas positivas que a Revolução Francesa trouxe, que evidentemente foram evoluções muito grandes, e como elas não foram aplicadas em alguns lugares e foram aplicadas em outros. A cabecinha tem que começar a pensar junto, né? Bom, voltando aqui à Revolução Francesa. Além disso, você vai ter também, aqui no texto, os autores falam sobre a igreja, sim, a igreja perde o poder, né? Ela se submete ao Estado, daí que nasce uma coisinha chamada Estado laico, que é uma característica da República do Estado moderno. Não existe mais Estado teocrático. Como assim, professor? Veja, o Estado é laico. Isso significa que ele não é influenciado por nenhum pensamento religioso. Ele é influenciado pelo quê, professor? Pelo conhecimento. Lembra que quando eu passei o vídeo, né? Eu fiz o vídeo sobre o iluminismo. Tem um momento que eu vou falar sobre o conhecimento científico, né? Que vai estar se desenvolvendo, que é a terceira revolução que tem dentro do iluminismo, né? Então esse conhecimento passa a orientar a atitude das pessoas, né? Então o Estado passa a ser laico, né? E aí também você tem algumas coisas interessantes, como o direito à propriedade, né? A garantia do direito à propriedade privada, ela é garantida pela Constituição, né? Porque a propriedade privada é uma estrutura fundante da sociedade liberal, da sociedade capitalista, né? Sem a propriedade privada dos meios de produção, não é propriedade privada da tua cueca, é propriedade privada de meios de produção. Ih, professor, o que é isso? O que é meio de produção? Meio de produção é um conceito utilizado por uma filosofia que vai surgir depois, mas que denomina tudo aquilo que você utiliza para transformar uma matéria-prima num bem. Tudo que você usa para isso, para transformar a matéria-prima num bem, chama-se meios de produção, né? Então, a propriedade privada é garantida. O direito ao habeas corpus é uma coisa bastante importante que a Revolução Francesa criou, né? Que é o direito de você responder em liberdade se você não tem nenhuma outra pena anterior, né? Porque era muito comum nas ditaduras o que? Você acusa, não tem provas, você ainda não fez o julgamento, mas você já encarcera o indivíduo, como fizeram aqui no Brasil com um certo com uma certa pessoa de bastante influência, né, com um certo ex-presidente. Você prende sem o julgamento estar terminado. Isso é um absurdo, né, no que diz respeito à legislação que foi criada pela própria Revolução Francesa, que instaura o capitalismo, que instaura a República moderna. Você não pode, a menos que seja em flagrante, você não pode prender um indivíduo antes de que todas as instâncias de defesa sejam executadas, né? Isso é o que o habeas corpus garante, né? E que é uma grande conquista democrática da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa acaba sendo mais democrática, professor? Sim, porque ela instaura a Assembleia, né? Ela divide em 3 poderes os poderes. Então, de uma certa forma, uma parcela bastante grande da população passa a votar. Mas aí uma grande traição ao povo, feito pela burguesia, que é o voto censitário. A Assembleia Nacional, ela vota pelo voto censitário. Ou seja, você tem que ter uma certa renda para participar das eleições. Bom, então essa é a primeira fase da Revolução Francesa. A gente continua num próximo vídeo. Um abraço, um beijo, cuidem-se, tchau.